Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Portal do Largo, direto dos nossos estúdios aqui do Largo de São Sebastião. E se você ainda não se inscreveu nos nossos canais de comunicação, acessa lá no YouTube, @Portal do Largo, aperta o sininho para sempre receber as nossas notificações. E esta semana a gente vai conversar sobre o ensino do teatro e as produções teatrais com o ator, diretor e professor Diogo Ramon e com a atriz e professora de teatro Alice Toledo. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, meninos. Estou muito ansiosa, Vou fazer a primeira pergunta já aqui pro Diogo, a gente já começar o bate-papo, né, Lucy? O Diogo acabou de lançar, gente, esse livro maravilhoso. Olha, aqui pela editora Valer, né? Tinha que ser pela Valer. Atuação e improvisação teatral em processos de criação e aprendizagem, né? Foi um mega lançamento aqui no nosso Salão Verde de eventos. E eu queria que o Diogo falasse um pouco desse livro, porque foram 13 anos de pesquisa, de estudo. O Diogo, gente, é bem novinho, mas ele já é, olha, nerd desde sempre, né? Ator desde 11 anos, 15 anos já estava dando aula, né? Pesquisei bem, né? Tá tudo certinho, tô falando errado? E eu quero que você fale um pouquinho desse livro aqui, que a gente já tá disponível, inclusive, aqui com a gente. Tá bom? Fala um pouquinho, Diogo, bem-vindo. Eu quero agradecer, né? Obrigado pelo convite, por estar aqui e estar aqui com a Alice, que é minha amiga de vida e amiga de palco e de ensino também, né, Alice? Esse livro, ele é um fruto de um sonho, né? Que é deixar materializado essas vivências desses 13 anos. Eu comecei a fazer teatro com 12 anos, trabalhei como ator pela primeira vez com 12 anos de idade, sempre tive vontade de trabalhar com teatro. E assim, desde que eu entrei na graduação, quando eu fiz a graduação em teatro, que foi na UEA, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria focar no campo da atuação, no campo da formação de atores e de atrizes. E esse livro é fruto disso, né? Nele eu falo sobre 2 projetos que eu desenvolvi, um na escola onde eu estudei no ensino fundamental e no ensino médio, e um outro projeto que era um projeto sociocultural lá no bairro Cidade Nova, que eu desenvolvi, e aí foi esse que eu iniciei com 13 anos, e que eu permaneci com ele até 2018, até meados de 2018. E também eu falo sobre as oficinas, sobre os cursos desenvolvidos pela cidade, pensando nesses lugares do teatro para além da profissão também. Porque tem muitos estudantes, né, muitas pessoas que procuram teatro, não apenas para querer ser ator ou querer ser atriz, mas para se desenvolver. Sim, muitos tirar a timidez ali. E educadores também, né? Isso, muitos professores procuram. E também muitas pessoas que estão querendo focar ali na saúde mental, nessas questões mais de saúde, tanto é que tem uma partezinha lá que eu falo sobre isso. Muitas pessoas procuram para esse lugar, então eu falo sobre essas experiências nas oficinas, a partir desses diversos públicos e de diversos espaços também por onde as oficinas passaram. A Alice também, né, esteve envolvida aí em várias produções, entre elas o filme Maué, que é um filme do cineasta Jimmy Christian, né, Alice? Como é que foi participar aí dessa produção? Mais uma vez agradeço, né, o convite, fico muito feliz aqui na presença de vocês e também do meu amigo Diogo, que para mim é uma inspiração, né, quando eu olho para ele eu fico inspirada. Mas falando mais sobre o filme, para mim esse foi um grande desafio, fazer, né, a Luciana interpretar. Porque eu lembro que eu fiz um teste antes, isso foi durante a pandemia, ali em 2022. Então, foi um período assim que eu não estava trabalhando e Maué, para mim, foi um momento que veio como presente, né? Que veio para resgatar de novo esse sentimento que eu tenho pela arte, que é atuar. Então, assim, para mim, durante esse período da pandemia, a gente teve que ter todo um cuidado para fazer o filme, verdade. Seguir uma sequência e assim, trabalhar com o tempo também. Porque o filme requer isso, tempo, né? Então, a gente tinha um tempo determinado para fazer as filmagens. Tudo só um resuminho para quem ainda não sabe sobre o Maué, sobre o filme, para quem ainda não assistiu, né? O filme Maué conta a história de um indígena, né, da tribo Saterê Maué, que ele sai da tribo dele, porque ele é rejeitado, né, no ritual da tucandeira, e aí ele é expulso da tribo dele. E aí passa-se um tempo, ele faz uma viagem, ele vem para Manaus, só que aqui em Manaus ele passa por vários preconceitos. Ele é rejeitado, enfim, por ser indígena. E aí, ao longo do tempo, ele se torna um tatuador. Então, essas dores, né, da sociedade, da tribo dele, ele vai se tatuando ao longo do tempo. E aí, uma certa vez, ele tá andando, ele vê um outdoor de uma imagem, de uma modelo,
e ele se apaixona, se encanta por ela e começa a perseguir ela. Nossa, É. aquele stalker. Né? É o Virou um stalker, exatamente. E ele começa a perseguir ela por tudo quanto é canto, percebe onde ela anda, e a Luciana, ela é modelo, né? Ela acaba de chegar em Manaus, ela também faz mestrado na UFAM em artes, todo um contexto. E uma dessas vezes que ela tá sozinha, andando pelo centro, né, da cidade, ele rapta ela e leva ela para um cativeiro. Foram 13 anos aí para ele de pesquisa, enfim. E só agora ele conseguiu com os editais. Então a gente agradece muito, né, os editais que fomentaram a arte. Sim, claro, é importante Fomento sempre ainda, esses né? editais, né? Muito importante para essa atuação de vocês, né? E por falar aqui, vocês dois, eu vou perguntar aqui uma curiosidade, já de improvisação, que eu quero entrar nessa pauta com o Diogo. Legal. Mas lá, por exemplo, no filme com o Jimmy, chegou a improvisar alguma cena, sei lá, eu quero fazer uma coisa diferente. Conta pra gente assim um pouco do bastidor. Então, teve uma cena que foi a primeira cena. Então, essa cena a gente já chegou lá no ápice. Então, quando a Luciana ela acorda e ela já tá no cativeiro. Ai, meu Deus. Então, assim, a emoção tinha que estar à flor da pele, lá em cima. Então, pra mim, eu já cheguei assim... Então, assim, eu fui improvisando, que eu tinha que quebrar as coisas, enfim. Então, pra mim, a gente teve que repetir também algumas vezes a cena pra estar de acordo com o que o diretor queria. Mas ele autorizou assim, pra improvisar, vai Sim. O Jimmy é uma pessoa muito aberta, né, na questão da atuação. Ele também foi me orientando, mas a princípio foi uma improvisação, porque eu não tinha, né, ensaiado ainda. Mas tinha algo a se fazer. Porque até na improvisação, o Diogo vai falar mais, né, você tem que saber o que você tem que fazer. Então eu sabia que eu tinha que fazer, mas assim, a emoção tinha que estar lá em cima, a flor da pele. Então, pra mim, a improvisação me ajudou muito. Sua ferramenta aparece no teu livro, né? Como na criação e também no processo de aprendizagem. Uhum. É muito importante a improvisação. Pode falar um pouquinho, Diogo? Eu estava até conversando ontem, né, um pouco, né, falando sobre isso, a ideia de improvisação e tudo mais, porque muitas pessoas acham que improvisação, tanto é que é muito natural a gente falar assim, eu fui falar hoje, eu não tinha me preparado, então eu falei de improviso. Então sempre essa palavra está muito próxima de algo que não foi organizado, não é técnico, não foi cuidado ali, isso não foi programado. E quando a gente fala de improvisação, não só no teatro, né, mas na música, na dança, a improvisação ela é uma área de estudo, né? E como área de estudo, precisa estudar muito, né, Alice? Pra gente poder ali tá trabalhando, tá desenvolvendo isso. E aí uma das coisas que alguns alunos meus falaram que eu achei interessante, que no livro eu falo sobre isso, porque eu trabalho a partir do sistema Stanislavski, né? É um sistema desenvolvido por Konstantin Stanislavski, é um diretor russo, né? Um nome importantíssimo para todo o teatro mundial. E eu trabalho muito a partir dos études, que são os estudos, que são práticas de improvisação que a gente desenvolve com os atores, sem que os atores peguem os textos. Então, os atores eles não pegam o texto primeiro. Eles primeiro vão improvisar, baseado numa ideia do que possa ser aquele texto, e depois eles vão descobrindo os personagens deles no desenvolver do processo. E aí muitos dos alunos falam assim, eu nunca tinha feito isso na vida, de fazer uma peça sem que me entregasse um texto para eu decorar logo. Aqui a gente fez o inverso, né? A gente começa a construir o personagem, a descobrir esse personagem, só quando está muito próximo, a gente pega esse texto e a gente descobre. Eu estou montando o texto, sei lá, do Romeu e Julieta, mas eu não sabia que a Julieta tinha essa profundidade, ou que o Romeu tinha essa profundidade. Eu fui descobrindo isso por meio da improvisação. Então eu falo um pouco sobre isso no primeiro capítulo e apresento um pouco aí esse conceito de improvisação que não está tão ali no improviso, mas eu também falo um pouco do que é um improviso. Ai, que maravilha, né? Amo saber dessa parte de teatro, é muito interessante, né? A nossa vida, toda a parte da arte, é muito legal. E agora, assim, vocês ensinam, né? Isso é muito bom. A parte do liceu, né? Vocês ensinam no Liceu Cláudio Santoro. E eu queria saber um pouquinho dessa vivência de vocês lá com os alunos, como é que é essa descoberta, né? Eu quero que conte mais, a gente quer saber mais como é que funciona lá a parte do teatro no Liceu Cláudio Santoro. Então, assim, a minha experiência enquanto professora
É um sonho, porque assim, eu me formo em teatro, mas antes eu tinha sido aluna do liceu. Olha que maravilha. Aí eu entrei para a universidade, concluí, né, a minha formação em licenciatura em teatro, e aí quando eu retorno é como professora do liceu. Então, assim, eu já vim com a bagagem enquanto aluna, enquanto formação, né, na minha área. Então, assim, para mim desenvolver aquilo que eu desejava enquanto aluna e enquanto estudante, eu insiro com os meus alunos à vontade. Então, assim, tudo que eu fui estudando no liceu e na minha formação, eu levo isso para os meus alunos. Eu vejo esses dois lados. Eu falo assim, olha, quando eu era aluna eu fazia assim, e quando eu estudei eu passei a ter mais conhecimento. Então, assim, eu também passo isso para os meus alunos, deles procurarem mais conhecimentos, entrarem para a universidade também. Então, é um desejo, assim, enquanto da minha formação, enquanto aluna também, que um dia eu fui do liceu. E aí passar esses conhecimentos. E o Diogo tá de volta a Manaus, né? O Diogo ficar meio nômade, né? Goiás. É verdade. É verdade. Como aí, foi essa experiência do ensino também. do teatro fora e aqui também? E aqui, Então, quando eu terminei a graduação em 18, né? 2018, aí eu fui para Goiás, fiquei fazendo o mestrado lá na Federal de Goiás. Aí depois eu fiz o processo, que abriu o processo do liceu, e aí eu entrei no liceu, que foi quando nós entramos juntos, né? Isso em 2022. E aí depois eu passei no processo do doutorado, né? E aí eu pedi a autorização deles para poder fazer o doutorado, e aí eu fiquei afastado esse tempo. Aí nesse tempo agora, 2 anos, eu fiquei nessa vida nômade, né? Fui para Goiânia fazer um pouco do projeto lá, fiquei em Salvador para poder fazer a pesquisa, né? Nossa, lindo, Salvador, não é? sou apaixonada. E não para, não é? Sim. Cidade que É não uma para cidade de jeito nenhum, viva o tempo viva. todo. E aí fiz algumas disciplinas, algumas práticas do doutorado lá na UFBA. E aí depois fui para Campo Grande, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E aí lá eu fiquei 2 anos na UEMS, que é a estadual de Mato Grosso do Sul, a universidade lá. E tenho o curso de licenciatura e fiquei atuando como professor lá. Aí nesse tempo todinho agora deu tempo, retornei pro liceu e agora tô lá de novo no liceu. Agora eu vou estar coordenando ali o núcleo, junto com os professores, desenvolvendo. Olha, parabéns. Desenvolvendo as práticas ali e tudo mais. E aí pensando essa questão da formação, que eu acho que é isso que é uma grande preocupação minha, e tanto é que na pesquisa do doutorado é isso que eu faço. Pesquisar a formação mesmo dos artistas e mesmo das pessoas que não querem ser artistas, ver a formação de ter uma prática né, consistente com o teatro, ter uma prática ali embasada, porque fundamentada. Porque às vezes cai naquele lugar, né, superficial, que teatro é só decorar texto, tá tudo certo, e o conhecimento vai ficando de lado. E é isso que eu sempre falo para os meus alunos, que preciso estudar a prática do teatro também. Isso. Não ir só para a prática e o fazer, né? Estudar. Isso, e até no último capítulo do livro, eu toda hora contextualizando. É legal, ótimo. Vendeu peixe. No último capítulo do livro, eu falo sobre isso. Ali você vai concordar comigo, porque a gente é da mesma geração, a gente passou e viu muitas coisas, né, juntos. Tem muitos... não vou dizer muitos, tem muitos lugares que fazem um teatro muito aprofundado, que realmente estuda, que realmente se preocupa com a formação dos estudantes, mas hora ou outra aparecem umas coisas meio estranhas, não é, Alice? Assim, de dizer uma coisa, mas não é aquilo, tipo o Sistema Stanislavski. É um trabalho muito aprofundado, mas tem muita gente que trabalha com o sistema e que não trabalha de verdade, mas diz que trabalha. E aí acaba sendo um perigo para as pessoas que têm contato com isso. E aí eu falo sobre isso, o quanto é importante os educadores terem essa preocupação, né? A gente que já foi estudante no liceu, hoje em dia a gente tem a preocupação de que os estudantes não passem, às vezes, por coisas que nós passamos, não é, Alice? Importante. Então a gente se preocupa para justamente não ficar só na parte superficial. Sim. E entender que aquilo só se resume àquela situação, não. Tem muito acaba mais limitando, coisas. não é? E às vezes deixando fazendo as pessoas entenderem que o ator é como se fosse quase uma marionete, né? Quando na verdade não, o ator é um criador, não é? Ele está ali
criando aquele processo junto com o diretor, junto com as outras pessoas que compõem, é até né? arcaico, né? A gente falar assim, É verdade. que é tão antigo. Antes era o diretor que mandava, não, E é o os ator dois obedecia, lugares, né? fazia certinho. Tu fala isso no teu né? livro, né? Demais. Eu falo. Eu lembrei agora. Ai, gente, é tão legal essa harmonia entre os dois, porque vocês se conhecem desde pequeno, né? Isso. A gente quer saber como é que foi, né? A gente quer saber. Isso. Como é que começou a amizade de vocês? Então, a gente começou a Alice, pelo que eu sei, né, Alice? Eu que tenho um problema de querer gravar tudo na cabeça. É, isso que eu ia falar. Joga pra ele porque ele sabe de data, se ele tem uma memória. A Alice fez Jovem Cidadão, né? Foi. No Letício, né? Em 2011, isso. 2011. Tu tava fazendo também, Eu tava né? fazendo também. Eu fiz o Jovem Cidadão também, que era o projeto extinto, né? Que não tem mais, mas que era o Era muito projeto bom, que né, a gente inclusive. fazia as aulas e ganhava uma bolsa, né, Alice? Isso. R$50, não era? Ou naquela Pra época, ajudar em maravilhosa. casa. Era muito bom. E aí ganhava a bolsa de 50 e a gente tinha que fazer aula de esporte, escolhia uma modalidade de Isso. esporte. Eu E fazia de sempre arte, né? vôlei, porque não tinha basquete, e arte. E aí eu fazia música, a Alice fazia teatro, né? Teatro. Isso, só que em escolas diferentes. Uhum. Aí depois a gente teve contato quando a gente vai fazer o liceu, não é? Isso, que a gente né? começou a se encontrar. A gente não era da mesma turma. A minha mãe tinha pedido autorização para eu fazer de noite, né, com os adultos. Eu era menor de idade, mas eu fazia com os adultos. E você fazia o juvenil, não é? Juvenil, à tarde. Aí teve um ano que teve o laboratório, né? Laboratório. Aí na isso. turma de laboratório a gente se encontrou, que passava por Foi audição à noite, né? e isso, e ficava de noite. E aí a gente fez, e aí fizemos uns Foi. espetáculos Romeu e ainda, né? Julieta, Romeu e inclusive. Julieta, foi. Fizemos Romeu e Foi muito Julieta. A gente veio aqui Eu era pro Largo, assassinado né? em cena. É Famoso, né? isso. É. Eu era assassinado em cena. E desde E lá, a Julieta gente... morria também no É. final. E desde lá tá a nossa amizade, assim. A gente não parou mais de se falar, sempre Isso. trocando figurinhas. Aí eu entrei em 2015 na UEA e você entrou em 18. 17 pra 18, né? Isso. Faço vestibular em 17 e 18 ainda. E em 18 eu tava saindo da faculdade, mas mesmo assim a gente dialogando o tempo todo. Ah, que E legal. agora fortaleceu, né? A vinda dele. A gente se encontra no liceu. Como Isso, aí professores. retorna pro Olha, liceu como legal, né? professores. Legal. Isso. Vocês foram alunos e retornaram como professores. professores. Que maravilha. E agora falando do teatro em si, quais os atores e autores que inspiram vocês? Nossa, Então, pergunta. bem... Stanislavski, eu sempre falo por conta dessa ideia, né, porque o Stanislavski, ele foi a pessoa ali no final do século XIX que ele estava pensando algo que não pensavam antes, né, Alice? Eu falo isso, né, no primeiro capítulo do livro. Ele estava pensando no trabalho do ator para além desse ator que só obedece o diretor, né? Mas do ator que ele é um compositor, que é um termo que é utilizado hoje em dia, né, Alice? Falam muito, né, ator-compositor. O ator que cria, o ator que faz o processo acontecer e que não apenas é um corpo obediente ao que o diretor pede ali, né, para ser feito. Então acho que enquanto base teórica, assim, o Stanislavski é muito importante para mim, né? Acho que para Alice também, que ela trabalha bastante. Agora de contemporaneidade, né, Alice, de pessoas assim, acho que o Jesuíta Barbosa é um exemplo muito grande de ator, não é? Porque o jesuíta, ele vai fazer universidade, ele se forma numa licenciatura, não no bacharelado, e ele estava o tempo todo ali na prática, não é? Aqueles trabalhos que ele desenvolvia no Nordeste, depois no Sudeste, não é? Eu acho assim, ainda que não seja especificamente bem da nossa geração, um pouquinho antes nasceu que a gente, mas eu acho que é um exemplo bastante pra gente, né? Sim, uma boa referência. É isso. E o teu? você, Alice? Eu penso também, né, Stanislavski, dos autores que falam sobre, né, atuação. E eu me baseio muito nisso nos estudos e também no ensino, que é a mesma proposta, né, do Diogo. Eu vejo como referência a Fernanda, né, a Fernanda Montenegro. Pode esquecer da oratória dela, de como ela conduz. Verdade. Às vezes o menos é mais, né, a linha, né, de interpretação dela. Então eu acredito que a Fernanda ela é uma grande referência.
Maravilha, maravilha. E a gente quer saber também, né, das novidades que tá por vir. Vocês têm algum projeto juntos ou não, né, Lucy? Pra gente falar pro pessoal seguir Nós vocês. temos algum projeto junto? Ou vai nascer aqui, vai nascer aqui no podcast. Já nasceu, Já é nasceu verdade. muitas propostas aí futuramente. É verdade, de diálogo com a Valê, diálogo com o espaço cultural tão importante aqui, né? Acho que daí. Então, acho que para agora eu quero divulgar bastante o livro para eu conseguir comprar minha casa. Amém. Vendendo o livro. Eu quero divulgar bastante ele. Eu passei lá na escola que nós dois estudamos, que é o Cid Cabral, que fica lá na Zona Norte, na Cidade Nova. E aí fui lá, fiz a divulgação do livro, né? As professoras me receberam e tudo mais. Foi um momento bastante especial. E aí agora eu vou circular também. Vou na biblioteca pública da cidade para deixar um exemplar lá e conversar com alguns estudantes que estudam aqui no centro, né? Nas escolas do centro e que vão para lá. Vai algumas turmas do liceu também, né? Para lá, para escutar. E depois eu vou passar na UEA, para conversar com o curso de teatro, com os estudantes que entraram agora, os calouros e tudo mais, e também deixar um exemplar lá na UEA. E aí eu espero visitar outros lugares também para estar mostrando, né, o livro, né? Sim. E para vender e para discutir sobre esses assuntos, sobre a prática de teatro. E é isso. Perfeito. Maravilha. E você? E eu, por enquanto, estou me preparando aí na área da atuação para vir no próximo ano aí com espetáculos na atuação, porque assim, eu foquei muito no cinema, no audiovisual, e eu tô sentindo falta do palco. Porque é da onde, né, eu me criei, que é a minha base, que é o teatro. Então, eu já tô vendo algumas peças e também, quem sabe, gravar um curta, meu mesmo. Assim, de eu escrever um texto meu. Então, assim, ainda tô sonhando com ele e talvez aí já ano que vem ser executado. Esse ano você também fez alguma outra participação no cinema, né? Algo com a Ingrid Guimarães. Foi, tinha compartilhado, né, contigo. Sim. Vai estrear agora dia 9. Dia 9. Qual é? Esqueci, é Fashion. Ah, aquele que ela vai atrás do filho dela, É, né? é esse na mesmo. floresta. É porque mudou. Era Pé no Chão antes, né? O nome do filme. Aí acabou que mudou. Perrengue Fashion, uma coisa É, assim. Perrengue, exatamente. É com o youtuber ela, né? É Perrengue vi o trailer. Fashion. E aí, no caso, eu fui stand-in dela. Eu também participei de um teste, aí me selecionaram para ser stand-in dela. O que seria stand-in? Eu, no caso, ia preparando a iluminação dela, porque eu tinha o mesmo porte, altura, tamanho. Então, acabou que foi aprovado por esses critérios. Aí, quando eu tava passando já a iluminação dela, ela só vinha pra gravar. Porque, como eu falei, o cinema, ele tem tempo, né? Ainda mais fazer cinema na Amazônia, requer mais tempo e tudo. E aí, acabava que eu ficava nesse lugar e algumas vezes também eu substituía ela em cena, né? Tipo, de costa, perfil. Legal. Aí, de frente era ela. Então, pra mim, assim, foi uma baita de uma experiência. Foi uma semana a gente gravando. Maravilha. Bem legal. Parabéns, viu? Obrigada. Dali E tem já outros é artistas ainda, né? também que participam. Que aí daí eles já vão te conhecendo. Daqui a pouco chama pra fazer filme, né? Isso. Aí a Malagueta também tá nesse filme. Tem outros artistas também na nossa região que estão também participando. Então é muito Sim, interessante nosso essa cinema realmente conexão, está né? bem ativo, legal. né? Sim. Nesse momento, um momento muito bom para o cinema Isso. brasileiro e também aqui para nossa região. E descobrindo, né? Redescobrindo Sim, nossos nossos artistas. Não É. só o nosso espaço, que é a Amazônia, mas os nossos artistas. A gente tá muito feliz. A gente Celebra, né? A Malagueta, maravilhoso. A gente celebra essa conquista. Total. Então eu fico muito feliz. Quero assistir. Vamos todos Vamos, assistir. vamos, dia Mas 9. lembrando que tem o Maué dia 7 Dia agora. 7 tem Maué e dia 9 o Cinema Nacional. Nacional. Legal. Perfeito. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui no nosso podcast do Portal do Lago. Peço aí para vocês terminarem as considerações. Deixarem o arroba para as pessoas seguirem Isso. você. Legal. Beleza. Eu quero agradecer muito por passar essa manhã muito proveitosa, muito legal aqui com vocês. É muito bom conversar com vocês, tanto aqui como fora daqui. Muito obrigado pelo convite e de estar aqui com essa minha amiga querida. Compre meu livro, pessoal. Vocês podem comprar tanto no site, né, da Valês Teatro, como podem também
Conversando comigo pelas redes sociais. O meu arroba é @DiogoRamon, com Y. E também tem o @DR Criações e Companhia, que é dos trabalhos que eu desenvolvo, os projetos que eu faço, e que tem esse nome, né? DR Criações, né? Coisa chique, que a pessoa tem que inventar, não é? DR, né? De Diogo. DR de Ramon. R de Ramon. E aí é DR Criações, Criacões, né? Fica, né? E CIA. E aí pode seguir lá os dois Instagrams, e que vai estar sendo atualizado lá sobre um monte de trabalho que está sendo desenvolvido. Legal. Perfeito. Alice, pode vender Então, seu mais uma vez, gente, agradeço assim, a parceria com vocês. Assim, me senti muito à vontade com vocês. Assim. Bom, assim que a gente gosta. Espero também encontrar vocês mais vezes aqui, quando tiver trabalhos, né? Poder vir aqui divulgar. Também agradeço o Diogo, como eu disse, para mim estar com o Diogo é uma honra, que é um amigo que eu tenho muita admiração. E aí vocês podem estar me seguindo no @alice.toledo, Toledo com 2 L. Lá vocês vão estar sabendo mais sobre a produção de filmes, né? Futuramente, em nome de Jesus, vai vir mais produções aí. Saber mais também sobre a data direitinho, né? Do filme Maué. E outras produções que vão vir aí. Acredito. Obrigada, gente, de verdade. Um beijo pra vocês. E também precisamos agradecer aos nossos parceiros, os nossos patrocinadores, né, Lucy? Sim, a gente agradece imensamente ao apoio da Editora Valer e da Valer Teatro aqui, dos nossos estúdios do podcast do Portal do Largo. Roseiral Restaurante, a nossa galeria de arte. Também visitem, Sim. tá? Nossa galeria de arte. Não esqueçam também de acessar o site da Valer Teatro e de acessar o site do Portal do Largo para saber de mais notícias sobre arte e cultura aqui na nossa região. Sim. Gente, muito obrigada por hoje. E a gente aguarda vocês sexta-feira às 12 horas ao vivo. Até a próxima. Tchau, gente. Beijos.